Eu lembro de estar no set, assim, primeiro plano, assim, e aí a câmera disparar, sabe, ver o barulho, assim, da película passando, assim, eu falei assim, não, caramba, é isso que eu quero fazer, assim. Quando a gente começa a aprender sobre cinema, tem toda essa coisa de falar de Cannes, assim, e tal. Foram 2 curtas que eu dirigi que foram pra lá, né? O primeiro foi um pouco mais de um mês, que passou em 2013, né? E depois foi o Quintal, que passou lá em 2015. E em 2017 que a gente foi com nada, né? E tal, que o Gabriel Martins dirigiu, assim. Eu já tinha ido em alguns festivais até internacionais também. Tem essa coisa também de pensar assim como homem negro, como homem de periferia, assim e tal, homem de Contagem. De estar lá é uma coisa que, na verdade, eu fico refletindo até hoje, assim. Tem toda essa questão racial também, né, de ter a coisa dos personagens negros tratados com respeito, assim, dentro dos filmes e tal, né? A coisa da periferia ser tratada com respeito também. Afronta, então. Afronta. É agora, é agora, é agora. Afronta, então. Nosso encontro. Descolonize o pensamento. Desde de adolescente já gostar dos filmes do Spike Lee, a partir daí surgir discussões a respeito, né? E meu irmão influenciava muito, assim, a gente alugava bastante filme. E nisso a gente começou a frequentar os festivais de cinema daqui de Belo Horizonte. Os festivais, assim, muito importantes, assim, de formação, assim, em termos de assistir muito filme, sabe? Sair de casa, de Contagem, pegava um ônibus aqui, saía correndo de um cinema para o outro, assim, no centro, assim, para tentar pegar o máximo de sessões possíveis, assim. Acho que foi muito importante também porque os primeiros contatos com os revisadores mesmo, né, da galera que, tipo, vinha de outros países até, né, e outros estados, assim, que vinha apresentar os filmes aqui e tal. Eu lembro, tipo, de ver sessões de curtas, assim, do Carlos Reichenbach, sabe? Do Ricardo Alves Júnior. E dentro do festival, eu acabei conhecendo a Escola Livre de Cinema. E nisso eu fiz os meus primeiros curtas lá. E tinha essa coisa, assim, de pensar, falei assim, não, mas por que todos os filmes são feitos em Belo Horizonte, assim? E são feitos numa Belo Horizonte que é bem conhecida, assim, de novela, sabe? Tipo, de lugares mais centrais, assim, sabe? Ou de bairros até de classe média alta, assim, né? Então a gente vai fazer no bairro, então. Foi um movimento natural, assim, das coisas, assim. Vem na minha cabeça, assim, quando eu penso no que é trabalhar, de certa forma, assim, vem muita coisa do cotidiano, assim, sabe? É uma coisa que eu acho muito rica. Não sei se é pouco trabalhada assim, nos filmes, assim, mas eu acho bonito, assim, sabe? Ter coisas do cotidiano assim, num filme, assim, sem ter essa questão de um tempo morto dentro dos filmes, assim, mas de ter coisas do dia a dia mesmo, da periferia. Muito que eu vivi, assim, que as pessoas vivem e que às vezes parece coisas banais, assim, mas para mim são muito ricas, assim, de ser olhadas, sabe? Eu lembro um caso que a gente estava filmando na casa dos meus pais e viu, tipo, uma gaiola de passarinho meio destruída com uma planta dentro, sabe? Uma planta meio velha dentro. Eu falei assim, cara, isso é bonito, mas ao mesmo tempo é feio, mas é bonito, sabe? Acho que tem muito a ver com o cotidiano, assim, com a coisa do tempo e tal, sabe? Com a coisa que está aí acontecendo e às vezes a gente na coisa do dia a dia não vê assim acontecendo, mas você para assim e olha e fala assim, isso é bonito, sabe? Eu quero mostrar isso de certa forma, sabe? E essa coisa de colocar a família também, né? E colocar família, amigos para atuar e tal. Acho que dessa coisa de procurar uma linguagem mais naturalista nas atuações, nas coisas e tal, também influenciado, que não é uma coisa nova, né? Acho que vem a coisa do neorrealismo italiano e tal, de usar no atores e tal. E aí influenciado e quando vi a gente estava atuando.
dentro da minha família, essa coisa de fazer cinema, foi uma coisa que gradativamente, assim, eles foram meio que acreditando, assim, né? Tinha muito essa coisa de fazer os primeiros filmes, aí eles iam no lançamento e tal, só que tinha essa pressão também de arranjar um emprego fixo, né, e tal. Geralmente eu fazia os filmes, mas fazia outras coisas também. Muito tempo eu trabalhei na locadora, de DVD e tal, e fazia os filmes. Então eu fui meio caminhando assim para o cinema aos poucos, assim, né? E eles foram acompanhando, assim, e vendo os filmes nos festivais, assim. De certa forma, acho que eles viram que era uma coisa que realmente eu queria mesmo. E eles vendo os filmes dos meus amigos e os meus curtas também, os primeiros curtas, eles viram que tinha essa coisa de ter atuação de pessoas que não são atrizes nem atores profissionais, assim, né? E aí acho que eles entraram meio que na brincadeira, assim, e tal. E nisso eles foram vendo, assim, que eu falei, não, tudo bem, vamos fazer. E eu senti muito naturalidade dos dois, assim. Dos três, né? Meu irmão também na câmera, assim. E aí eu tive a ideia de escrever o roteiro do Ela Volta na Quinta. Era um roteiro que era só com os dois, assim, basicamente. E depois eu incluí o resto da família e tal. Eu morava na casa dos meus pais e tinha essa coisa meio simples, assim, do filme, assim, sabe? Não tinha essa coisa de chamar eles para um lugar para ensaiar. Eu acordava de manhã e falava assim, ô mãe, ô pai, hoje a gente vai ensaiar, vocês não saem de casa não. Porque aí foi desenvolvendo e tal. Eles adoraram a equipe, né? Trataram todo mundo muito bem, assim, como se fosse filhos, assim. E isso deixou eles mais à vontade, assim. Aí fizeram a volta da quinta e viram essa coisa do filme passando dos festivais e tal. Acompanharam isso, viram os filmes dos festivais e tal. Fui chamando eles para outros filmes e outras pessoas também foram chamando eles para outros filmes, né? Minha mãe ganhou o prêmio de melhor atriz em Brasília, né? E meu pai ganhou o prêmio também, meu irmão, a Eda, né, também. A galera toda ganhou o prêmio de atuação, assim. Fui no Festival de Cannes em 2015 com o Quintal, foi uma exibição muito bonita e tal. Significa muito pra mim, assim, meus pais terem ido também, né? Foi algo muito especial, principalmente por eles, assim, sabe? Por eles nunca terem viajado pra fora e tal. Sair na rua sozinho, sabe? Eles queriam andar sozinho. E parece que na seção do Quintal tinha tipo uma caravana, assim. Aí eles estavam passando na rua, assim, aí passou o ônibus que tava na seção, sabe? Da galera. E aí a galera, tipo, meio que parou o ônibus, assim, e foi cumprimentar eles, assim. Falou assim, Quintal, gostamos, não sei o quê. Tipo, ia sem entender uma palavra, mas meio que entendendo também, sabe? A galera falando espanhol, falando inglês, sabe? Aí foi um momento muito massa, assim, também. E tá lá, assim, foi muita gente, sabe, da equipe, foi a galera toda filme de plástico, assim. Um momento, tipo, muito especial, assim, pra gente, assim. Essa coisa de energia é uma coisa que eu nunca deixei de acreditar, assim. Até essa questão de escolher uma equipe, assim, às vezes eu prefiro escolher uma pessoa, assim, que eu sei que tem uma energia boa, assim, sabe? Para as coisas. Sentimento mesmo, de intuição, sabe? De conhecer as pessoas, a coisa de bater o santo ou não, sabe? De energia dos lugares também, assim. É uma coisa que mexe muito comigo e eu tô sempre ligado nisso, assim. Eu li A Casa do Girassol Vermelho de um escritor mineiro que chama Murilo Rubião. E eu vi assim, falei assim, caramba, é muito massa, assim. E ele trabalhava com realismo fantástico, assim, nos contos e que tinha essa coisa da naturalidade, assim, do cotidiano, assim, e acontecia alguma coisa muito fantástica. E isso ser tratado de uma forma muito natural dentro da história, né? Eu achava isso muito engraçado e ficava muito surpreso, assim, falei assim, caramba, esse cara é muito doido, assim. E aí isso ficou na minha cabeça e tal. E aí surgiu essa ideia, anos depois, de fazer esse roteiro do Quintal, assim.
essas conexões, no caso, profissionais, assim, estão acontecendo de forma natural também pra gente, né? Acho que é só olhar um pouco acima, assim, do muro, assim, que a gente vê várias pessoas que estão aí, sabe, fazendo várias coisas surgindo, sabe? Uma riqueza nas próximas discussões, assim, que vão valer demais, assim. Então, essas coisas estão acontecendo e eu acho que vão acontecer mais coisas ainda, assim. Então, eu tenho a impressão que isso nunca aconteceu de uma forma tão forte. Também pela questão de rede social, né, os canais são mais fáceis de ter uma comunicação mais rápida, mais direta e tal. Então, acho que vai surgir muita coisa massa aí. Eu tenho a impressão, assim, no momento tá acontecendo alguma coisa que vai reverberar uma coisa muito maior, assim, essa questão da aproximação de pessoas negras na arte, assim. Tá no começo, assim, acho que talvez a gente nunca passou por isso. Daqui uns 5 anos, acho que vai pipocar de longa de diretores negros, assim. E não só diretores, mas protagonistas negros e tal. Eu acho que é uma coisa que tá começando, que tá rolando, assim. Eu acho muito interessante, assim, sabe? Essa questão de pensar não só na questão da produção, mas na curadoria de festivais, sabe? Não só de temática negra, mas de festivais no geral, assim, para olharem para a questão dos filmes negros, né? De ter representantes negros, assim, em vários setores, assim, né? Como jurados, como críticos e tal. Ver que, tipo assim, o Heitor Augusto, né? Tipo, meio que tá sozinho, né? Nessa avalanche, assim, pelo menos eu não conheço outro crítico negro, assim, fora ele. Mas é interessante também dele estar representando isso, assim, nos festivais e tal. Mas eu acho que precisa de mais, assim, né? Precisa acontecer mais. Da filme de plástico, assim, volta e meia a gente conversa, assim, cara, a gente de periferia, a gente é pobre, assim, a gente tá no meio, assim, de uma coisa tão de elite, assim, né? De certa forma, a gente tá aqui meio de teimosia, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente brinca isso e fala assim, não, velho, a gente tem que estar aqui, sacou? A gente tem que ter o negro retratado com o respeito que ele merece, assim. Afronta, então.